Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar, começando mais um podcast Você Pimba. Ai, que delícia trazer a Camila Mesquita aqui, uma menininha, uma tampinha assim, jogando vôlei, pequenininha, e hoje é uma mulher formada, jogadora do Flamengo, tem um currículo invejável, seleção brasileira. Tá um pouquinho mais baixo que eu, mas tá passando, hein? Ela tem 1,81, eu tenho 1,82, mas ela parece muito mais alta do que eu. 25 anos bem vividos e o orgulho de Limeira, o orgulho da sua família. Boa noite, minha querida amiga Camila. Que honra te trazer aqui no podcast e contar um pouco da sua vida vitoriosa no nosso voleibol. Bem-vindo, minha querida. Boa noite, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite. Gosto muito de contar um pouquinho do que já aconteceu. Limeira tem um peso muito importante para mim. Acho que compartilhar isso é muito legal. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. A gente conversar bastante. Camila, a sua evolução foi impressionante, né? Foi a primeira coisa que eu falei quando você chegou aqui no prédio do Rápido no Ar. Eu falei, meu Deus, mas que mulher que você se tornou. Eu saí daqui com 14 anos, né? Então saí muito pequenininha, saí de casa cedo, então a gente vive muita coisa. A gente é obrigada a virar mulher muito rápido. E qual é o segredo dessa evolução? Muito treino, pouca noite, enfim. Qual é o segredo para ser uma atleta de ponta como você é? Olha, treino e espelhos. Sério? Com certeza. Acho que sempre tive o prazer de trabalhar com muita gente que gosta de trabalhar com técnicos e atletas e tive o prazer de me espelhar pessoalmente com quem eu tinha como inspiração. Então, isso acabou me fazendo evoluir muito, né? Acho que, gente, esporte competitivo de alto rendimento, se você não trabalhar e treinar, não chega, né? Então, acho que a fórmula do sucesso é essa. Treina e se espelha que vai. Você é oposta. E a gente trouxe recentemente o Leandrão aqui. E o Leandrão falou, olha, Edmar, eu tô até com uma lesão no ombro, porque essa posição exige demais do atleta. Principalmente a defesa e o ataque, defesa e ataque. Você sente isso também, que você acaba... Claro, todo mundo treina, mas você treina um pouquinho a mais pela posição que você é? Olha, eu sou ratinha de treino, né? Então, assim, já começa que se falar, ai, Camila, quer? Faz ali vamos de ponteira? Eu vou. Eu vou colocar pra jogar de líbero? Também vou. Mas, de fato, você ser oposta te exige um pouco mais porque você é um atleta de definição. Você é uma posição que precisa estar rodando bola, resolver problema. Então, se você tem que fazer isso no jogo, tem que treinar mais. Lógico. Eu acho que é consequência uma coisa da outra, mas... Você falou de espelhos. Em quem são esses espelhos? Olha, eu tenho a Thaísa como uma grande inspiração para mim desde pequenininha. E eu tive o prazer de jogar com ela no Minas, assim que eu entrei praticamente no adulto, que foi um gap muito, acho que inesperado para mim e que veio de portas abertas de uma forma espetacular e que eu estava não só com ela, mas com Carol Gataz, estava com uma Cris, estava trabalhando com Nicola, eu estava com a Megan, estava com a Pri Daroit, estava com a Leia, assim, então todos os espelhos que eu tinha ali na televisão eu estava podendo de fato jogar lado a lado, então... Ali foi um choque de realidade para você? Você fala, opa, peraí. Agora não é mais aquela menininha do Gran, do nosso clube, do Valinhos, não. Agora o nível é outro. A régua aumentou. Não, com certeza. Eu tive, acho que 2 choques quando eu cheguei em Valinhos, que foi quando eu cheguei em Valinhos com 18 anos. Eu saí no meu final do Sub-19 da base e entrei em Valinhos ali no adulto pra gente jogar Superliga B. Foi meu primeiro choque, eu acho, já, porque foi o primeiro contato com um time adulto, com uma competição do adulto, num calendário diferente. Então já foi o primeiro momento que eu falei, caraca, aqui já é um pouco mais embaixo. E aí quando eu fui pro Minas, aí nem se fala, porque eu saí de um time que a gente estava no final de tabela para um time que eu fui campeã. Então a cobrança era diferente, o investimento era diferente, a estrutura era diferente. Então também foi aquele choque, falar, caraca, aqui... Legal. E eu tinha o objetivo de jogar no Minas. Era um dos meus times que eu tinha muita vontade de jogar.
e que eu não esperava que fosse tão cedo na minha carreira. Então... Você sabe, Camila, que eu fico impressionado com a estrutura do Minas. Eu narrei uma vez lá o Winner, e a Winner perdeu para o Minas, a gente ficou num hotel perto, mas a estrutura da quadra, né, são vários andares, e Não, é espetacular. arte marcial num andar, society no outro, vôlei no outro, basquete. É impressionante espetacular, a estrutura do Minas. O Minas, ele tem, se eu não me engano, 3 unidades, né? É o Minas Náutico, o Minas no centro, e tem mais um Minas, assim, todas são espetaculares. A gente começou a treinar no Minas Náutico, logo que a gente chegou, assim, tava aquela volta de pandemia, tava aquela questão bem delicada, então a gente treinou um pouco no Minas Náutico, depois foi pro outro. E assim, a estrutura é isso, é espetacular. Os caras apoiam o esporte, todos os esportes. A gente tem, os atletas têm uma academia separada dos sócios. A gente é tratado como sócio, assim, a gente pode usar a estrutura do clube, assim, é espetacular. Fora de série. Você nasceu em São Paulo e veio para cá com quantos anos? Nasci em São Paulo e com 10 anos a gente mudou para cá. Então você se considera uma limeirense? Olha, eu falo que eu sou meio paulista, meio limeirense, porque eu voltei também muito cedo depois, né? Eu morei aqui 4 anos só. Minha mãe mora aqui em Limeira até hoje, né? Então eu falo que eu só mudei minhas malas de lugar, porque eu voltei para São Paulo, mas depois mudei para Valinhos, mudei... Nômade. É isso, entendeu? Então, mas Limeira com certeza é minha casa, não tem dúvidas. Então, quem sabe um dia ganhe o título cidadão limeirense. Quem sabe? Estamos com projetos. Alô, Guilherme Guido, você que visitou Guilherme Guido, olha, o primeiro título cidadão limeirense. Vai para Camila Mesquita, ela merece, tá? Eu ganhei da Lubogo. Eu nasci em Rio Claro e estou aqui desde 1995. Já tá um pouquinho mais 1º de agosto, Camila, 30 anos que vocês me aguentam aqui. Nossa, né? já 30 anos. Então, o título de cidadão limeirense tá muito... Foi muito merecido, vai, com todo o respeito. Um beijo. Lubogo, amo você, obrigado pelo carinho, né? A gente fala que criancinha, o menino joga futebol e a menina joga vôlei. Com você foi assim? Desde criancinha no vôlei? Então, um pouco. Os meus pais são do esporte, né? Minha mãe é da natação e do vôlei, e meu pai trabalha com tênis, então eu sempre estive no meio. E eu comecei... O primeiro esporte que eu fiz foi ginástica olímpica, porque era o que tinha pra idade. Eu era muito, muito pequenininha, mas aí eu... joguei ginástica olímpica, pratiquei ginástica olímpica, natação, patinação, balé, tênis, handball. E aí, com 9 anos, eu fiz a minha primeira aulinha de vôlei. Eu falei, é isso que eu quero. Ai, que bonitinho. E aí, eu parei todos os outros e fiquei no vôlei. Mas eu sempre, desde bebezinha, minha mãe ia treinar. E ela me levava, ficava na quadra. Então, sempre estive no meio. Tá, eu comentei sobre sua mãe. Aliás, já pode pôr essa foto, você com a Simone, porque desde o começo ela mandava as matérias para mim. Olha, minha filha vai ser jogadora de vôlei. Olha, minha filha tá crescendo. Olha, minha filha vai chegar na seleção brasileira. Que orgulho que ela tem de você, Camila. Tem, não. A minha mãe, ela sempre me apoiou muito. Eu acho que ela... joga, né? Estava presente ali no voleibol para ela. Eu acho que ela vê a filha dela conquistando, saindo de casa. Eu saí com 14, né? Então, e assim, saí com 14, mas jogando aqui em Limeira, encontrei o Davi recentemente, que foi o meu técnico no nosso clube. A gente brincou, falou, Camila, quer jogar categoria 13, 14, 15, 16? Eu chegava no clube cedo porque eu queria jogar, queria treinar. E minha mãe, vamos pro clube, vamos, assim, prezava muito, sempre prezou muito o meu estudo, né, minha mãe é professora, então... Bonitinha! Tem que, né, mas ela sempre me deu um apoio absurdo, assim, pra voltar pra São Paulo pra jogar, filha, vai pra tal lugar, precisa de alguma coisa, não sei o quê, então... Ai, Simone, sempre tem. Que orgulho, como eu gosto da sua mãe. Eu adoro o Tubarão também. Coloca os dois, por gentileza, a Simone e o Tubarão. O Tubarão morre de orgulho de você também, não, né? O Tubarão... E é o jogador da casa também. Exato. Olha o estilão do Tubarão aí. Por que será que é Tubarão? Não é o nariz igual o meu, mas enfim, vamos lá. Não, a família, assim, o Tuba do vôlei também, né? Eles se conheceram em Saquarema, num torneio do Master. Então também eu brinco que quando o Tuba chegou pra família, era mais um do esporte, mais um do vôlei. E ele também sempre me apoiou muito, sempre
esteve ali do lado junto com a minha mãe pra fazer viagem, pra fazer qualquer correria que fosse, e os dois estavam juntos, assim, então... Não, olha só que família do esporte, né? O pai ligado ao tênis, o padrasto ligado ao vôlei e a mãe ligada ao vôlei. E a madrasta do vôlei também. Do vôlei também. Eu não sabia, do vôlei também? A minha madrasta é a Mara. Sério? Sério, Mara Leão. Esse mundo é muito pequeno. Então, Você é tá a família cercado de inteira. 2 famílias lindas. Sim. Que quebra-cabeça que foi esse? Não, foi juntando, assim, mas eu falo, quem sofre mais é meu pai, né? Porque eu jogo num time, a Mara joga em outro, mas... E o pai não tem ciúme da sua ligação com sua mãe, não? Ah, não, assim... Porque você é grudadíssima com a Simone. Não, assim, os dois, eu sou muito dos dois também, não tô... Os dois... Bonito. Fala, gente, família, tá tudo certo. Irmãos e irmãs você não tem ou tem? O Tuba tem 2 filhos, né? Sim. Então, praticamente os meus 2 irmãos, quando eu cheguei, os 2 eram muito novinhos, especificamente acho que era 5 e 3, eram bem pequenos, então crescemos praticamente juntos. Eu saí de casa, mas todo mundo da família. Ai, que bacana, que bacana. Olha, tem que mostrar várias fotos aqui da Camila, a gente vai viajar no tempo. Nossa. Ai, e cada foto que eu ia vendo, eu falo, pô, essa matéria eu postei na Gazeta, ó, essa matéria eu postei no Rápido no Ar, sabe? A gente vai lembrando, né, das conquistas. Mas eu acho que da bebê, a primeira foto... Nossa, A primeira foto que você mandou pra gente da bebê, vamos dizer... Ai, meu Deus Olha. do céu! E essa foi o meu primeiro dia. É a primeira foto que eu tenho e o primeiro Olha. dia jogando vôlei. Nossa, é nostálgico porque, assim, uma criança, né? Uma criancinha mesmo. Não, assim. e você sabe o que eu percebi nessa foto? A pose. Sempre Já com a bolinha na mão. muito íntima da bola já. Oh, sensacional. Bom, a gente vai pro Gran São João agora, que é 2011. Você é vice-campeã pré-mirim da Liga São Joanense. A Gláucia, fala da importância dela também. Olha, não, a Gláucia também foi uma das minhas primeiras técnicas, assim, e que espetacular. Eu falo que também me ensinou muito voleibol. Aquela criança ali que parece um poste comprida, descoordenada, mas que sempre também queria jogar, chegava cedo, e a Gláucia é importantíssima na minha vida. E hoje em dia, Limeira é bom por isso, tá todo mundo interligado, né? Joga com a minha mãe, a amiga pessoal da família, então foi uma precursora, acho que na minha carreira. Você é a número 1 aí em pé, né? Eu sou a número 1. Tá, dessas meninas que estão nessa foto, alguma virou igual a você? Não. Só você vingou? Só eu. Caramba, No Camila. esporte, sim. Mas assim, temos... Nessa foto, a gente tem médicas, tem dentista, tenho a Ju, a número 2, é minha amiga... Foi a minha primeira amiga aqui em Limeira. Hoje em dia, a gente jogava juntas, estudava juntas, e hoje em dia é dentista. Ai, que gostoso. Isso, espetacular. Tem mais uma do Gran? Tem, acho que é... Ah lá. Olha isso, gente. Quem são essas duas? Boa pergunta. Excelente. São amigas. E E jogam ainda. Pamela, a da esquerda, a loira, E a Japa. e a Japa, que, nossa, elas eram mais velhas. Isso, a gente tava com o uniforme, era um campeonato das cores que a Gláucia fazia, que ela misturava as meninas mais velhas, mais novas. E, nossa, eu era muito pirralhinha. Bacana. Não, por isso que eu comentei da sua evolução. Uhum. Ao longo das fotos que nós vamos mostrando, você vai ver a hora que chega no Pinheiro, você fala, opa, peraí, Ah, não, não é. aí já... Não. Não é a Camila. Não é a Camila do Gran, não é a Camila do nosso clube. Falando em nosso clube, vamos com a sequência então, porque olha, eu tô vendo aqui, você chega no nosso clube, tem 2012, você é destaque da Liga São Joanense, você é campeã mirim da Liga São Joanense, vice-campeã pré-mirim, campeã mirim, vice-campeã paulista, campeã mirim da Liga Regional e campeã da 26ª Olimpizec. Olha que maravilha de foto. Uma criancinha, assim. E você vê pela quantidade que era isso, assim. Eu jogava muitas categorias permitidas dentro do regulamento, mas sempre tava ali. Tava o Davi... A gente fazia cada viagem, a gente viajava com 6 atletas, e viajava, e bate e volta, e uniforme. É isso que vale.
É isso, eu acho que isso me moldou muito. Eu vou te falar que... Deu casca. Muito, muito, muito. Assim, tanto de voleibol, tanto como pessoa, que na época, pra mim, eu era uma criança, era super legal pegar van e viajar e comer churrascaria e aquela coisa toda. E hoje em dia eu consigo olhar com outros olhos o que era aquilo ali, de você jogar num clube que te dá um suporte, e você comparar com... A gente jogava contra times que não tinham, então assim, hoje em dia eu vejo com outros olhares o que foi essa época, né? Sensacional. Tem uma formação do nosso clube que a gente vai ver na sequência aí. Oh. Ó, você é a primeira em pé aqui, Eu né? sou a primeira da em direita pé. aqui. Alguém virou... Ó, de novo com a sua amiga lá, número De novo, 2. Ju. E mesmo o número é superstição? Olha, acho que a gente gostava bastante, assim, mas sempre... Então até agora a gente mostrou o número 1 você. Você sempre foi a número 1? Do time, sim. Sempre nesse comecinho, assim, sim. Mas, nossa... Ninguém daí virou também? Também não, mas também a gente tem a número 13, médica, a Ju dentista, a gente tem a número 4, a Natália, virou médica também. Assim, todo mundo foi... A gente não tem contato com todo mundo, né? Não dá pra acompanhar todo mundo, mas muitas me acompanham e eu vejo e falo, gente, eu virei uma atleta, as meninas viraram médicas, outras profissões, assim, eu acho muito legal. Top. Então você passou nas mãos da Gláucia, passou nas mãos do David, passou do Robson Siqueira também? Não, porque ele trabalhava com uma categoria mais velha. Tá. Mas assim... Excelente professor também. Também, mas já bati uma bolinha, de vez em quando aparecia no treino, porque eles treinavam no Gran também, né? Então às vezes eu chegava cedo, aí tava ali, aí sempre ia... O Fabinho também não? O Fabinho também não. Nenhum dos dois, Nenhum dos dois pela idade. Pela idade. Assim, mas também o Fabinho me conhece também desde quando eu nasci, assim, quando eu cheguei, né? Então era isso, sempre tava ali, às vezes apareceu uma coisa, posso aqui. Que legal. Eu ia ali tentando. Top. Agora chegamos na Hípica de Campinas, isso 2014. Oh, meu Deus do céu. E sempre com o troféu na mão. Eu sempre fui um pouco competitiva e... Pouquinho só. Me dei bem, eu acho. Que signo que você é? Eu sou pisciana. Tá explicado. Então vamos lá, olha, o Clube Hípica de Campinas, que é essa foto aí, campeã infantil da Interligas e campeã infantil da Liga Regional de Campinas. Sim. Nossa, não tem um atleta que não passa pela Hípica de Campinas, você reparou? Ou é no basquete, ou é no vôlei, tem que passar por Campinas. Eu acho que o projeto da Hípica é muito legal, né? São projetos formadores. Eu não sei, assim, eu vou te falar, não sei tanto nos outros esportes, mas o vôlei sempre foi muito formador. Quando eu fui pra lá, era um projeto muito forte. Eu tinha uma amiga que jogava lá e, assim, sempre teve profissionais espetaculares, cresci muito também. Também é um time que estava um pouco mais próximo de São Paulo também, então isso já vai dando outro peso do que as cidades um pouco mais do interior. Mas é muito formador, né? É um clube formador. E foi a primeira vez que você saiu, né? Que você começa na BB, depois Gran, nosso clube, e você aloja ou vai e volta? Não, eu ia e voltava. O que aconteceu? Quando eu vim aqui em Limeira, eu jogava tanto no Gran quanto no nosso clube ao mesmo tempo. Porque eram ligas diferentes. A gente jogava a Liga São Joanense pelo Gran e a Liga Regional pelo nosso clube. E quando eu fui para Campinas, também eu jogava... Eu ia ali e bate e volta, e minha mãe me levava. A gente saía da escola, eu estudava no Objetivo na época, passava no Objetivo, me pegava, se trocava no carro. Não, já perdi meião na rodovia, coloquei para secar na janela. Assim, cada coisa que você... E a gente ia de bate e volta. Você passava por trote também quando você chegava nos clubes ou não tinha isso? Não, já quando eu chegava assim já não tinha mais não. Mas o Leandrão sofreu. Sabe o que ele contou? Que ele tinha que pegar a cueca de todos os jogadores para lavar. Roupa para lavar. Num passado assim era mais comum. Era assim, a gente sabe de histórias principalmente na seleção. Nossa, a adulta chegava, batia na porta, ninguém da base dormia porque tinha que lavar roupa. Mas hoje em dia é um pouquinho mais tranquilo. De Campinas pro Bradesco, aí já começa aquela evolução. Você fala, pera aí, eu não tô no Bradesco à toa, eu já tenho talento, já começa a olhar diferente pro voleibol. Vamos então com as imagens do Bradesco, me fale sobre essa foto aí.
Primeiro que, olha, 2015, campeã estadual infantil da Federação Paulista, vice-campeã infantil do torneio Início, campeã da Copa Piratininga Infanto, campeã estadual Infanto, campeã sul-americana sub-18 para a seleção, daqui a pouco a gente mostra, e campeã brasileira Infanto Juvenil. Depois de 2017 a gente fala, mas essa primeira foto aí. Então, essa foto não foi quando eu cheguei no Bradesco, eu fiquei 4 anos, né? Eu fiz a minha base... Toda? Minha quase. base toda... falou a base, porque a minha base foi aqui em Limeira, mas a minha base competitiva foi no Bradesco. Essa foto acho que eu já tenho 16 anos, algo próximo de 17. Foi um dos torneios que a gente foi jogar em Salvador. Mas o Bradesco foi acho que um grande divisor de águas para mim. Investe muito no esporte. Muito, muito. É um projeto espetacular, uma estrutura de hotel. Eu morei no Bradesco, né? Morei dentro do alojamento lá. E é a melhor estrutura do Brasil. Infelizmente, o projeto, ano passado, se eu não me engano, ele travou, não vou colocar que ele acabou, porque ele tinha muitas vertentes de projeto, tanto da parte social, tanto dos núcleos. Então, a parte competitiva da base acabou. E agora o Osasco, o adulto, puxou o projeto e colocou de novo o Sub-21, se eu não me engano, e o Sub-19. Ai, que bom. Pra... Porque no começo era Banespa, lembra? Era. Será que é rivalidade de banco? Não, na Alguma coisa verdade, indiferentes, assim... Porque antigamente o Banespa era Montanaro, era aquele time da seleção mais antigo. Mas era porque o nosso Bradesco era o Finasa. Certo. Então tinha o Banespa, muito forte, mas o nosso era o Finasa. E o Bradesco tinha um projeto, né, basquete e vôlei. Isso era muito legal. Isso, assim, todo mundo no mesmo centro. Mas assim, acho que foi um divisor de águas espetacular. Tem muita rivalidade de banco, porque a gente fala, seleção brasileira, é o Banco do Brasil. Toda a torcida de amarelo. Assim, eu não sei se internamente tem algo, mas eu acho que não tanto quanto se espera, assim, porque são projetos de incentivo, né? Para eles é mais uma visibilidade do que... Sim. Tá faltando o Itaú entrar nesse circuito, né? Itaú, vamos movimentar. Bora montar um projeto, ó. Vamos movimentar aí, jogar no esporte, colocar dinheiro. Tem muito, né? Muito. O Itaú tem muito. Basta lembrar do Paulo Nobre, que assumiu o Palmeiras, que era um dos acionistas do Itaú. Aliás, o Corinthians precisava ter um Paulo Nobre, né? Será que não existe no mundo, no Corinthians, para ajudar um Paulo Nobre para fazer um projeto? Vou mostrar um time do Bradesco, da qual ela fez parte. Nossa, esse já foi um pouquinho mais velho. Já foi... Essa foto, se não me engano, é de regionais que a gente jogou. O meu técnico era o Ricardo, o da direita. Me ensinou muito do que eu sei também. O Renas, que é o do lado, é o preparador físico, que hoje é o preparador físico do Praia Clube. Então, sensacional. Eu acho tão simpático o time do Praia Clube. Eu adoro. Eu também. Eu sou suspeita, eu não tenho muitas rivalidades, mas... Você é a número 18 aí. Eu sou a número 18. A terceira em pé. Isso. Aí já foi próximos dos últimos anos, assim, de Bradesco. E aí você me perguntou se daquela foto a galera tinha chegado onde eu cheguei. Dessa foto, eu posso te falar que a gente tem a Kênia Malaquias, hoje a levantadora do Osasco, né, nessa última temporada. A Júlia Moreira, a líbero, do lado dela, jogou também. Júlia Fael tá jogando também. Paula Pano tá jogando também, se eu não me engano, no Brusque. Ana Medina, que fez uma temporada espetacular pelo Brasília. Que legal, hein? Aí você já vê, né, que... Exato. Aí que tem diferente. Gabriela Eduarda, que minha irmã de vida, também estava jogando no Mackenzie. E a Lana, que estava em Barueri. Então, assim... Que legal, hein? Nossa, passa um filme na cabeça. Não, passa muito, assim. Aí você tinha quantos anos? Aí eu já tenho 17, 18 anos. Então nós estamos falando de 8 anos atrás. Sim. Olha, gente. E tem mais uma imagem sua no Bradesco, você com um troféu para variar, né? Aí 2017. Esse é 2017 e foi... Nossa, 2017 você foi campeã estadual juvenil, campeã estadual infanto, campeã dos Jogos Regionais, campeã dos Jogos Abertos, campeã brasileira Interclube Sub-20 e participação na Superliga B. Só isso. Foi.
Aí, curiosamente, eu não joguei essa final porque eu quebrei o dedo. Ai. Quebrei o dedão antes da Sério? semifinal, um dia antes da semifinal. Mas meu time foi muito bem representado, a gente foi campeão também e fechamos o ano com chave de ouro. No futebol, quando tem conquistas, geralmente os clubes ou os próprios jogadores fazem a miniatura do troféu. Uhum. Vôlei tem isso? A condição financeira é diferente. É só a medalha que vocês guardam? Por exemplo, uma réplica desse troféu, você não gostaria de ter na sua casa? Não, ia ser sensacional, mas não funciona. Eu mas não tenho uma réplica de todos os meus troféus, mas eu tenho uma tatuagem do troféu do Minas. Eu Aonde? tenho na perna. na posterior. Aliás, quantas? Eu tenho o troféu dentro de um potinho. Pina que não dá pra ver, mas olha, é bonito. Quantas tatuagens você tem? Foto, qualquer coisa eu te mando depois. Quantas eu tenho, tatu? Putz, algo perto de 30, assim, um pouquinho mais de 30. Qual a que você mais gosta? Sabe que nem mãe que fala que não tem filho preferido? Então, não tenho. Qual foi a primeira? A primeira é um símbolo em japonês que eu tenho amor, e depois a minha medusa, que foi uma das minhas maiores. Alguma que você se arrepende? Nunca, nenhuma. Pretende fazer mais? Com certeza. Vai pintar o corpo inteiro. Qual que é a próxima? O que você está em mente? A próxima, eu fiz ela recentemente. Eu fiz uma borboleta esquelética com alguns olhos na posterior. E como que vem a inspiração da tatuagem? É um desenho que você vê que você gosta ou tem que ter um simbolismo? Assim, todas para mim têm um simbolismo. Por exemplo, eu tenho as 4 datas da minha mãe, da minha avó, do meu pai e da minha outra avó, então tem um peso. Tudo que eu tenho no corpo, ela tem um simbolismo. Tanto a questão dos animais, eu tenho alguns animais tatuados, a medusa tem um significado, a Cleópatra tem... Tudo tem. Você tem um olho no dedo? Tenho também. Tenho... Aqui, olha ó. isso. Tenho essa daqui. Mostra assim. Aqui, ó. Olha. Essa daqui. Tenho as minhas mãos todas aqui. Tenho um escorpião. Tenho alguns símbolos aqui também. Cara, isso é diferente. É tatuagem com anel, eu tenho aqui, tenho Sua na mãe não tem nenhuma, eu não vi sua mãe. Não tem. Não, minha mãe, meu então pai. Então você fez por ela e pelo pai? Fiz. Essas daqui e pelas minhas avós. Essa do seu braço é a coisa mais linda do mundo. A minha Cleópatra. Ó, sensacional, hein? E já ter o braço forte fica mais bonito ainda. Falo que destaca, né? A gente treina pra destacar a tatuagem. Dá mais incentivo ainda? Com certeza. Você olha assim e fala, caraca, ó. Qual que foi a mais dolorida? Então, eu durmo pra fazer as minhas tatuagens. Você dorme com dor? Durmo. Eu fiz essa recente da posterior que o Breno, que foi meu tatuador, ele brincou. Falou, cara, dói pra caramba. Mas eu falei, Breno, acho que eu vou bem. Nossa, a gente foi. E eu durmo, assim, eu sou muito tranquila. William, o que você quer? Fala comigo, dá uma atenção pro grupo. E eu tenho tatuagem na costela também, né? Ai, eu falo que a da costela foi mais doída pela posição do que pela dor. Na dor. Vambora. Tá, e a próxima vai ser em que lugar? Se é que você pode falar, não sei. Pode, não. Eu vou fazer vou fazer outro braço. E em breve? Em breve. Com o Breno ou sem o Breno? Não, aí eu vou fazer com o Charles, que foi o que fez essas duas. Eu tenho 3 tatuadores, aí eu vou rodando. Mulher do céu. E os piercings? Alguns também. Tem que tirar pra jogar, né? Não. Você joga com eles? Jogo com tudo. Mas se tomar uma bolada, não pode machucar, não? Olha, com o piercing, sem o piercing, a bolada dói do mesmo jeito. Mas eu tomo... Você não tira? Não tiro. Eu tomo um pequeno cuidado que já virou instinto, que é virar sempre pro lado que eu não tenho, né? O meu lado direito não tem só na minha orelha. Então, qualquer coisa eu já viro pra cá, porque... Mas já tomei, já. Os anéis você tem que tirar. Os anéis, sim. Mas até obrigado, né? Sim. É mas os colares não. Os colares eu jogo também. Agora eu tô com um pouco maior, porque tô de férias, mas esses menores assim... Tá. Você é supersticiosa? Um pouquinho. Já fui mais, eu acho, mas... Trabalhei com 2 pessoas muito supersticiosas também, né? Mais do que eu duvido. Mas enfim... Trabalhei com o Bernardo e Zé Roberto. Com o projeto Zé Roberto, né? Eu narro do mesmo lado da cabine. Mexe. Eu tenho que tomar mel, eu tenho que andar, eu tenho que tomar água, eu tenho que colocar o cronômetro em tal lugar. O jeito que deixou o relógio. A camisa tem que ser a mesma. É umas coisas assim que
É horrível quem é supersticioso. Eu fui quebrando algumas. Porque dá pra confundir supersticioso com perfeição, Uhum. tá? Mas são duas coisas diferentes. Sim. São duas coisas diferentes. Mas elas... se você entrar pro caminho, você vai sair nela. Funciona. Por quê? Senão- Para você ser supersticioso, você está buscando a perfeição. Sim. Você entendeu? Mas são duas coisas diferentes. O que você teve que trabalhar? De entender que tem certas coisas que não dependem de superstição. Eu trabalho com esporte, né? A gente tem muitas variáveis que não dependem de mim. Eu posso escolher que tênis que eu vou jogar, eu posso escolher qual rotina eu vou seguir, mas eu não vou... não importa o que eu faça, eu não vou decidir o que a minha adversária vai fazer, o que a minha adversária vai deixar de fazer. Então, eu tive que começar a entender isso, que não é porque eu tava jogando com a mesma meia que eu ia ser campeão em tudo. Mas hoje em dia, eu ainda tenho um tênis, então, eu tenho tênis que eu gosto de treinar tal coisa, o tênis que eu gosto de jogar, qual shorts eu gosto de usar. Mas, assim, são coisas que me deixam mais confortáveis para fazer algo, assim. Eu sei como é que é. E psicologicamente, como é que você é? Sou terapêutica. Faço terapia. Comecei a fazer terapia desde, assim, particular, comecei a fazer quando eu fui para o Minas, mas tive alguns trabalhos com psicólogas no Bradesco, a gente tinha, no próprio Minas. Então, não era uma coisa que eu tinha muito conhecimento, principalmente na base, mas que sempre eu fui prezando, fui entendendo cada vez mais a importância e hoje em dia faz parte da rotina. Tá, e como é a Camila quando ganha e como é a Camila quando perde? Sempre muito competitiva e procurando erros, eu acho. Acho que de uma forma saudável, obviamente, mas em busca sempre da perfeição. Acho que mesmo quando a gente ganha, às vezes a gente fez tudo muito errado e ganhou. Não quer dizer que tá tudo perfeito. Quer dizer, não jogou bem. Exato, ganhou. você pode não jogar bem, você pode estar no banco, pode estar dentro da quadra e ganhar. E pelo contrário, você pode fazer um jogo de 36 pontos e perder. Então eu sempre busco muito essa questão da onde melhorar. Que legal. Acho que também com quem eu trabalhei sempre me ensinou isso, né? Imagino. A derrota mais doída que você teve até hoje. Essa você fala, vira e mexe, você lembra. Nossa. Aquela que você fala, puxa vida, era pra gente ganhar e eu perdi um título, eu deixei de se classificar para uma final. A derrota mais doída foi na Universidade, foi no ano retrasado. A gente perdeu para o Japão, um jogo de 3-2, classificado, semifinal, e o ginásio lotado, foi na China, e foi um jogo assim, a gente falou que a gente jogou contra tudo e contra todos, contra a arbitragem. Colocaram uma arbitragem chinesa e o de baixo era argentino para apitar o jogo do Brasil contra o Japão. E aí... Nossa, e aí, assim... Era pra piorar o argentino. Nossa, foi uma coisa, assim... Eu, particularmente, joguei muito bem aquele jogo. Então, foi muito doído, porque a gente estava fazendo um campeonato muito legal. Foi a minha primeira Universidade. Então, acho que essa foi, a mais... sentida, assim. Olha só. E, por outro lado, a mais saborosa. Aquela vitória que você fala assim, essa eu vou levar para sempre. Eu acho que a final da Superliga com Minas. Eu vibrei com você. Eu acho que... não sou fã de vôlei. Se eu falar para você assim que eu assisto vôlei e tal, mas eu tive que assistir por causa de você. Obrigada, assim. Eu vibrava. Mandei mensagem pra sua mãe, pergunta para ela. Mas eu vou te falar que eu acho que todos os meus títulos sempre foram muito, muito gratificantes, assim. Quando a gente ganhou a Superliga B, que assim, a gente ganhou a semifinal, então você ganhou o acesso para a Superliga, já foi uma coisa sensacional. Aí a gente ganhou, foi campeão da Superliga B, aí, caraca, porra, mais uma... Um degrau. Mais um. E aí fui pro Minas, aí foi Copa do Brasil, foram muitos títulos, então acho que todo título tem um... Que bacana. Quantos países já jogou? Quantos países? China, México, Argentina, Peru, Brasil.
O México é uma delícia, né? O México foi muito gostoso. Marrei 3 vezes no México, fiquei doido. Nossa, a gente foi pra... Fiquei em Cancún, a gente ficou na cidade do México e Cancún. Eu fiquei em... Fui em Riviera Maya também. Eu fiquei em Mérida. Tem Mérida lá. Ficamos em Mérida, isso. Tem Mérida. A gente teve um campeonato, foi o Pan-Americano Universitário, se eu não me engano. Desceu no Panamá, do Panamá, México? Isso. Tem que fazer a parada no Panamá. Não tem como. Tem jeito. E demora. Mas demora. Nossa, vai mesmo. Demora pra achar outro avião pra ir pro México. Aí você chega no Valinhos. Vamos. Chego no Valinhos. Antes de mais nada, tem... Depois dessa foto que nós mostramos você no Bradesco. Mostramos essa aqui, né? Essa aqui a gente mostrando. Então, a sequência é uma da seleção brasileira. Sim, foi o meu primeiro ano de seleção, foi o Campeonato Sul-Americano, foi em 2016. Isso. Foi minha primeira convocação e tem um adendo... Foi infanto-juvenil? Aqui está escrito, ó, 2016, campeã brasileira infanto-juvenil pela seleção paulista? Brasileira, né? Então, o que acontece? Eu não tenho foto da seleção paulista. Eu fui para a seleção paulista... antes da seleção brasileira, a gente foi campeão brasileiro da seleção, com a seleção paulista. E que, curiosamente, o nosso time também... Eu não tenho mais essa foto. Mas, assim, Quênia, Tainara, Kizzy... a gente jogava todas juntas. E hoje em dia estamos jogando contra e junto de novo. E... Aqui, ó, tá dizendo, ó, 2016, campeã sul-americana sub-18. E aí eu fui pra seleção, logo em seguida, passou um tempinho, eu fui convocada pra seleção brasileira, e aí foi sul-americano. Volta aquela foto pra mim, por gentileza, William, porque, ó, eu fico, assim, muito feliz quando eu vejo atleta que coloca a bandeira no corpo. Quando você coloca essa bandeira e mostra o troféu, você tá representando um país, Sim. Camila. O que passa na cabeça de um atleta? Acho que é sonho, né? Acho que você ter o peso de representar o seu país, acho que mesmo quando você é muito nova, você já tem muita dimensão do que é você representar Sim. o seu país. Você entende o peso do Brasil lá fora, principalmente com o vôlei, quando a gente... O Campeonato Sul-Americano, o Brasil Nossa... Atropela. Exato, assim... É um nível altíssimo em todas as categorias, sempre campeão, com destaques. Então, você começa a perceber esse peso que é. E é um orgulho, né? Isso não tem dúvida. Legal demais, legal demais. O Leandrão contou uma boa também, né? Na primeira passagem dele para a seleção brasileira, lotado o ginásio. Aí daqui a pouco o torcedor fala assim: Leandrão, ele vai lá louco acho que vai dar um autógrafo. Pô, chama o Giba pra gente. Vou te falar, isso é o que mais acontece, viu? É o que mais acontece. Chama o Giba lá pra nós. Que coisa. Ó, tem essa foto aqui, ó. Vamos mostrar a foto 11 e a foto 12, que são... você falou que você participou de 2 jogos universitários. Isso. Chama Jubes, é isso? O Jubes, essa foto é o primeiro que fiz no America Games, que é como se fosse um pan-americano. Um dos pan-americanos. Isso. Foi o primeiro que foi em São Paulo. Você foi campeã? E eu fui campeã. E foi o meu primeiro ano de faculdade. Isso em 2018. E aí depois tem essa segunda. Essa segunda já é 2019. Essa é outro campeonato. Esse é o Jubes. É a classificatória para o Jubes, que é Jogos Universitários Brasileiros. Que fotão, cara. E aí, essa foi na fase brasileira, que foi lá em Maringá, essa foto. Puta, que bacana, hein? Mas de Jubes eu tenho algumas... Eu tenho de estaduais todos os títulos, né? E de Jubes eu tenho um ouro e uma prata também. Ai, que maravilha. Eu achei sensacional a foto que você mandou pra mim de Valinhos. Você deitada. Cara, eu adoro essa foto. Eu também. Não, sem contar que olha a sua beleza. Aí eu já não era mais uma mini criancinha, assim. Aí eu já tava no adulto. Camila, que foto linda. Obrigada. Impressionante como você tem os traços da sua mãe. O sorriso é idêntico. É idêntico o sorriso da sua mãe. O nariz, assim, ó, o formato do nariz. Eu acho que o olho mais fechadinho da mamãe. E belo uniforme. Foi meu primeiro ano, eu gostei muito. Assim, esse a gente já tava na segunda parte da temporada, que foi a Superliga A. Aí a gente já tava na Superliga A. Eu tô vendo aqui, ó, campeã dos Jogos Regionais de Santo André, campeã dos Jogos Abertos, campeã dos Jogos Universitários que nós citamos, campeã pan-americana universitária e participação na Superliga B.
Aí vem a temporada 2019-2020, Superliga A, campeã da Superliga B em Valinhos. Ah, tem essa foto, que é a número 14. Tem. Ai, que bacana. E... Olha a alegria, dá pra Não, você ver a muito. felicidade Isso que você tava. Valinhos abraçou... Tinha um projeto muito legal, a cidade abraçava, né? E aí, e Gabi Eduarda, minha irmã, a gente joga contra, a gente jogou juntas em Valinhos, a gente fez a base juntas, e hoje também tá na Superliga. Eu tô vendo aqui, né? Primeira participação na Superliga A. É o sonho de toda jogadora de vôlei, você chegar numa Superliga A. Ah, eu acho que sim. Eu acho que é o campeonato mundial. É o campeonato brasileiro, né? O campeonato nacional que é muito forte. Você trabalha pra jogar na Superliga A. Acho que se você não tem como um objetivo, Dá um friozinho coloca na barriga? Ah, com certeza. Dá. Dá, muito. E essa cobertura da Globo? A Globo é muito influente no vôlei, ajuda demais. Sim, a gente tem um sistema de transmissão espetacular. Nessa temporada, pelo menos, os nossos jogos, agora pelo Flamengo, 90% transmitidos. Quando eu tava no Minas, todos eram transmitidos, porque a Sport TV monta as grades, né? Então, você ter essa transmissão, esse acesso é muito legal. É importante. Você costuma assistir depois que você joga? Difícil, assim, porque a gente acaba se estudando depois, né? Então, acaba uma repetição de... mas pego sim, algumas reprises, algumas coisas eu assisto. Você sim. assiste os adversários? Sim. Tanto particularmente, que a gente junta pra assistir jogo, tanto na hora de jogar, mesmo que a gente tenha um estudo. Porque tem muito jogador de futebol que fala, eu não gosto de assistir futebol. Tem jogador. Ronaldinho Gaúcho falou, eu nunca fui de assistir futebol. Eu falei, mas como, cara? Você vive do futebol. Olha, não é uma coisa que eu sou apaixonado, você fala, caraca, vamos mexer o meu dia pra assistir? Não, mas acaba o nosso convívio, né? A gente se reúne pra assistir, a gente fala, vamos... Mas você tá passando o canal assim, vai, você tá mexendo, aparece o vôlei, você para? Ou prefere uma Netflix? É isso, entendeu? Às vezes um Netflix faz bem pra gente também. É um pouquinho de saúde mental. Você gosta de séries assim? Gosto, adoro. Policial? Comédia? Sou bem ampla, assim. Gosto muito de suspense, gosto de terror, gosto de série verídica, gosto de série... Tipo um Prison Break da vida? Apaixonada. Prison Break, Orange is the New Black, Breaking Bad, The Big Bang Theory. Tem tempo pra isso? Olha, tempo a gente não tem. A gente demora um pouquinho mais do que uma pessoa normal pra assistir, mas a gente consegue. Gosta de ler também? Gosto bastante, assim. Não tenho muita facilidade, mas... eu gosto bastante, assim. Onde que você estudou aqui em Limeira? No Objetivo. Você falou Objetivo. Era boa aluna? Era, sempre. Objetivo e CLQ. Olha, vamos falar sempre aqui, mesmo, hein? Se sempre. falar... Simone, né? Simone Mesquita tava ali. Porque geralmente a pessoa fala assim, mais ou menos. Não, mas você foi não, eu era. Na lata, hein? Você falou, não, fui boa aluna. Tinha que ser. Barbaridade, aí sim, hein? Então vamos lá, tem a formação também. Vamos mostrar a formação. Nossa, esse ano estávamos Superliga A. Nossa, Que uniforme lindo, hein? Uhum. Eu acho bonita a combinação preto e azul. Esse time também, a gente tem muitas jogando no adulto. No adulto jogando na Superliga A. Não dá pra ver o número seu dessa vez, hein? Eu era 13. 13. Você é a penúltima em pé. Isso. A técnica... Não, a Carol, essa é a Carol Von Held, na época, hoje em dia, uma excelente advogada, fazia até uma propaganda. Tem problema com voos, não sei o quê? Por favor. Carol Von Held, resolve todos os nossos problemas com, o voo atrasou, perdeu mala, não sei o quê. Carol resolve. E na época a gente jogava, ela tava com a gente, mas ela tava com uma lesão no joelho. Por isso que ela tava sem uniforme. Que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, vamos chegar agora no Minas, que aí você realiza o grande sonho da sua vida, que é jogar no Minas, temporadas 2020 e 2021. Você é campeã mineira, você é campeã da Superliga C. Eu acho que essa primeira foto lá, Superliga C. Uhum. 8 de novembro, 11 da manhã, no ginásio Riacho, em Contagem. Tem o Minas em quadra. A Superliga C, o que acontece? Foi durante a temporada... Foi antes da Superliga A começar. E eu, a Julia Kutz, a Luísa
descemos do adulto para jogar na C porque eles queriam trazer esse novo projeto. Tanto que a gente jogou como Minas Náutico para ter esse projeto para a base. E aí eu tinha idade, era mais uma rodagem para mim também, e aí eu desci para jogar. Ai, que legal, e conquistou o acesso. Depois é campeã da Copa do Brasil e aí vem campeã da Superliga A. Essa foto que eu tanto queria ver na Gazeta de Limeira e você conquista esse título. Eu posso colocar para você que foi o maior da sua carreira. Foi. Esse foi o maior. Esse aí foi aquele título para cravar que você estava no caminho certo no vôlei. Uhum. Eu sou apaixonada nessa foto, assim, Nossa, foi um time, foi uma temporada, foi na temporada do Covid, né? Foi. Então, foi na volta foi a temporada que voltou do Covid, né? A gente jogou sem torcida, a gente pegou um período Minas fechado, então a gente só tava ali para treinar. As finais foram em Saquarema. Então foi especial, acho que em muitas vertentes. Saquarema que serve de preparação para a seleção brasileira, né? Sim. Tem a Granja Comari no futebol e tem Saquarema no vôlei. Como é que você se preparou na pandemia? Mesmo estando tudo fechado, como é que você disciplinarmente fazia? Então, eu passei a minha pandemia na cidade da minha avó, chamada Iporanga. É uma cidade do interior de São Paulo, perto do Paraná. Dá 300 km de São Paulo. E é uma cidade muito pequena, no Petar, que é o maior núcleo de cavernas. Então, eu fui para lá e a pandemia chegou lá depois de quase 2 meses, 3 meses, porque é uma cidade muito pequena e a cidade de Eldorado, que dá 80 km de distância, era maior e ela fechou. Então, e é uma cidade turística, Iporanga acaba sendo muito turístico, então, como Eldorado fechou, a galera não ia para Iporanga, não chegou muito o Covid, e eu estava lá e a gente tem uma academia. O meu pai montou uma academia lá, então estava fechada, mas eu tinha chave, né? Então, eu conseguia treinar, então consegui me manter muito ativa por isso. Porque eu fugi pra lá, basicamente. Legal, que gostoso. Você falou várias vezes da vovó. Eu vejo que você tem uma ligação muito forte. As duas são vivas? Não, a minha avó, a minha avó Sila, faleceu Natal retrasado, que é a mãe da minha mãe. E tenho a minha avó Palmira, a minha avó viva, fez agora dia 1º de maio, 88 anos. Uau, beijo, vovó, toda orgulhosa da neta. E uma fã, assim, assiste todos os jogos. Coloca na TV, a gente liga pra ela, meu pai fala, a Cacá vai jogar. Ela tá lá assistindo. Que saudades dos meus avós, viu? Por isso, o quanto você puder, veja a vovó, abrace a vovó, viu? Morda a bochecha da vovó, aperte a bochecha da vovó. Aproveito muito, porque... É muito bom. É top demais. Essa foto, a próxima do título da Superliga, foi a que eu coloquei na Gazeta e eu acredito que eu coloquei na capa. Essa foto também é... Que você comemora o título. Que bela foto, hein? Você beijando esse troféu maravilhoso. Essa é a foto da minha tatuagem. Esse troféu, né? Esse troféu que eu tenho na tatuagem. Bom você ter falado. Eu vi na perna dela. Quem que tatuou, foi? Essa foi o Charles, meu tatuador de Campinas. E eu só tenho uma tatuagem que é do meu Vascão da Gama. Tudo bem que você joga no Flamengo, mas eu respeito e pago pau pro Flamengo. Um dia o Vascão vai chegar no nível do Flamengo. Vai demorar um pouquinho, né? Mas o Vasco tem uma torcida apaixonada. Tem. E a gente sabe o que é o Vascão. Bom, Minas Tênis. Aí você volta para São Paulo. A proposta foi boa. O Minas encerrou com você. Você queria permanecer no Minas, porque você vai para o Pinheiros, que é outra estrutura fora de série, sim. Atletas olímpicos e um clube que abraça o basquete, abraça o voleibol. Só não tem futebol. O dia que o Pinheiros tiver futebol... Olha, eu particularmente acho até legal não ter futebol. Porque sério? Tem tantos outros esportes. O Pinheiros, ele é um... Natação. Não, atletismo, natação, polo. Ginástica, polo. Assim, ele é um centro
esportivo de alto rendimento espetacular. Eu acho que o futebol ele já tem muitos lugares. É verdade. Muita gente já apoia, já investe. E o Pinheiros investe em esportes assim, esgrima, tudo que você imaginar. O Pinheiros é competitivo. O Pinheiros ele oferece uma estrutura espetacular. Fora de ser, tanto que o Guido, quantos anos de Pinheiros? Exato, o Guido, se eu não me engano, acho que foram 22 anos que ele me falou, 20 ou 22 anos de Pinheiros. De Pinheiros, então, de assim, Pinheiros. E você, por que saiu do Minas? Então, foi uma troca uma saída assim, muito de portas abertas. Eu saí do Minas muito convidada a voltar em um outro momento, não foi uma saída turbulenta. Foi uma questão, eu era muito nova, queria jogar, né? Tava querendo buscar um pouquinho mais de espaço. E mesmo assim eu joguei muito no Minas, tive muitas oportunidades, isso é intocável. Mas eu tava com 21 anos e eu queria jogar um pouquinho mais, jogar outros campeonatos também, que aí eu joguei o Paulista. Então acho que foi uma mudança estratégica de carreira, assim, nada... Você chega no Pinheiros e essa foto que eu falo que dá um choque. Aí você já é uma mulher. Aí você já é uma bela de uma mulher. Não é mais aquela menininha do Gran. Eu falo que é muito, muito legal as minhas evoluções, que você vê quanto mais velhas eu tô, mais tatuagem eu tenho. Você tem a sequência das fotos pelas tatuagens, pelos piercings, por tudo. Você fala, tá evoluindo, tá? Superliga A e participação no Campeonato Paulista Adulto. Isso. Pelo Pinheiros. Um ano só? Um ano só, uma temporada só. Uma temporada. Aí você vai pro São Caetano. Aí vou para São Caetano. Temporada 2022-2023. Também isso. Superliga A. Também Superliga A. Foi um ano particularmente muito legal. Eu me destaquei individualmente falando em pontuação, assim, foi incrível. E aí eu joguei com o Fernando que era o meu técnico da faculdade. Então a gente foi o ano que a gente foi pro México e era o ano que ia ser a Universidades, mas acabou que a Universidades a China estava meio voltando, talvez o Covid, então eles resolveram adiar. E foi uma temporada ótima, assim, individualmente eu me destaquei muito, assim, então foi bem legal. São Caetano é muito legal. Antes de mostrar a foto da seleção, tem uma outra, que você está toda de laranja no São Caetano também. Uhum. E você está do lado de um capitão. Olha o querido William, que tem um currículo invejável pela seleção brasileira, sabe? E foi demais, serviu de inspiração para tanta gente. E você ao lado dele. Sim, a gente em São Caetano eu trabalhei com o Fernando um pedaço da temporada e o Capita assumiu da metade para o final. E é isso, um currículo espetacular. A gente jogou a Superliga A, esse jogo a gente tinha ganhado. E foi muito legal trabalhar. Foi o que você falou, o William foi um fenômeno do voleibol, né? Conquistou muita coisa e tive o prazer de trabalhar ao lado dele. Um vasto currículo de serviços prestados à nossa seleção brasileira. Um abraço, William. Prazer em ver você nessa foto com a limeirense. Eu falo limeirense, nasci em São Paulo, mas é uma limeirense. A Camila Mesquita. Legal, William. Parabéns, que siga fazendo esse trabalho em prol do nosso voleibol. Bom, agora a foto de outra passagem pela seleção brasileira. A seleção de base tá toda hora. Olha que foto mais linda. Eu fazia um quadro, colocava na sala de casa. Essa foi o segundo FISU, essa foi no México. Foi muito legal também, foi um campeonato espetacular. Nossa, sensacional, hein? Tem uma foto sua na seleção brasileira também, atacando, que eu achei uma foto, primeiro, a qualidade da foto, segundo, parabéns pro fotógrafo. Brasileiro. E olha a sua impulsão. Essa foto, eu tô nas Olimpíadas. Quem sabe nas Olimpíadas. Vai estar onde Mas na Universidades. Essa foi em Chengdu. A gente agora na Universidades, né? Na China. Que fotão, hein? Linda, não? Ficou... Os fotógrafos da CBDU são espetaculares. Nossa, sensacional, parabéns. E quando que você encontra assim, esses ex-jogadores da seleção, as próprias mulheres que fizeram história também? Uma Fernanda Venturini, uma Vera Mossa, aí um Marcelo Negrão, um Maurício. Olha, tem sempre uma troca muito grande, né? Eu vou trazer até uma mais recente, que é a Juscelie. Juscelie se aposentou temporada passada. E assim, Juscelie é espetacular. Tava com a gente, vou falar quase, não no dia a dia,
porque ela se aposentou também, foi viver a vida dela, né, gente? Mas é uma troca de experiências impressionante, assim, com cada... Tem uma situação específica, já foi uma situação que aconteceu com ela, então ela traz uma visão, traz uma solução. Eu acho que com todos, quando você senta para conversar, mesmo que muito rápido, alguma coisa ele te acrescenta do que ele passou, conta uma história, conta... Então acho que... E é sempre isso, quando você encontra, assim, tentar suga alguma coisa de boa sempre vem. Continue assim, que é bacana. Você falou que o sonho é a Olimpíada. Sim, sim. O que falta para Camila chegar lá? Convocação? Não, brincadeira. Eu acho que... Simples assim. Simples assim. Não, eu acho que tem... Todo atleta tem como objetivo ser medalhista olímpica e o meu objetivo não é diferente. Eu acho que eu trabalho muito para isso. Depende, não depende de mim, né? Aquela coisa toda de convocação, não sei o quê. Mas assim, eu falo que eu trabalho para tentar chegar lá. Eu quero chegar, trabalho para isso. Vai chegar. Na sua posição, quem são suas, entre parênteses, rivais de posição? Temos algumas, né? A gente tem eu e Tainara. Tainara e Kizzy. Somos da mesma idade. Então já começa aí. Mas assim, a gente tem... Gente, Rosa Maria. Nossa, mano. E bonita, hein? Maravilhosa, um amor de pessoa. A gente tem a Bruna do SESI, Ariane, do Fluminense, a Ana Medina, que fez a temporada de Oposta muito bem. Nossa, eu acho que tem muita gente. Aí você tem quem tá lá fora também. Você tem Lohane, que tá na Liga Asiática, fazendo uma temporada espetacular, assim. Quem mais? Sabrina Machado. Sabrina, pra mim, é uma amiga que eu tenho um carinho gigantesco com ela, que acabou de ser campeã na Polônia, fez uma temporada maravilhosa, que tava fez, se eu não me engano, 3, 4 anos de Flamengo e agora foi pra Polônia. Então tem... Bastante gente. Tem uma galera aí. Você não pensou em jogar fora do país? Tenho muita vontade também. Qual país você escolheria? Eu tenho muita vontade de ir pra todos, tenho muita vontade de ir pra Polônia, jogar o campeonato asiático, jogar o campeonato italiano. Financeiramente ou mais por vontade? Os dois. Eu acho que financeiramente é uma consequência, obviamente, mas o nível dos campeonatos são... Você joga com pessoas de outro nível. O Camila, eu vejo assim os especialistas em vôlei, e eu não me incluo neles, tá? Esses especialistas em vôlei dizem o seguinte, que infelizmente a seleção está dando uma caída, que não está mais fazendo frente para as outras seleções. A gente vê os últimos resultados, Jogos Olímpicos ainda a seleção feminina salvou com o bronze. Ainda bem que levou o bronze, mas o masculino vem sendo eliminado. Uhum. O que está acontecendo? Eu acho que é muito difícil porque o nível mundial tá muito alto. Isso não tem dúvida para você ver as seleções, né? Mas eu acho que entra muito renovação, tanto feminino quanto masculino. Você tem o Bernardo voltando, reassumindo agora o masculino, só que agora reassumindo no começo do ciclo, porque uma coisa é você chegar no passado com um ciclo montado e você chegar agora. Então isso com certeza traz resultados diferentes. Você traz renovações. Eu acho que lá fora fizeram renovações em outros momentos, então... Tem gente... Tanto que tem muita gente nova jogando em altíssimo nível lá fora. Quando chegar na seleção, os níveis, você vê o que acontece. Mas eu acho muito difícil dizer, assim, pontual o que é. Mas eu acho que o nível subiu muito. Tá. Acho que o nível subiu e a gente tá correndo pra bater ali, né? E a futura geração do feminino? Porque a gente inclui você. Olha... Foi o que eu falei, você vê quanto só de opostas tem, né? A gente tem muita gente boa, muita gente de nível, e muita gente deixando a seleção. A gente tem agora que a Thaísa se aposentou, abre uma porta para centrais que estão vindo. Aí você tem Carolana, que é uma referência, que ainda tá na seleção. Você tem Gabizinha, que... tá queimando muita lenha, acabou de ser MVP do campeonato italiano, e que ainda é nova, mas que também tem muita ponteira chegando. Tá chegando, assim,
nem perto de Gabi, porque, desculpa, pra mim, particularmente, Gabi demais. é única, mas que tem acho que tem muito material humano, sabe? Eu acho que cada vez mais a Superliga tá ficando equilibrada por isso. Acho que essa última temporada foi a prova disso, o nível de todo mundo muito equilibrado, mesmo os times lá de cima com os lá de baixo, todo mundo brigando. Então, acho que isso é muito bom, assim. É material, a galera trabalhando, nível subindo para poder chegar na seleção. Antes a gente falar do Flamengo, né? Ela joga no Flamengo, ela joga no Flamengo. Poucas têm essa oportunidade. Tem Barueri, que é o seu penúltimo time, e tem uma foto muito legal. Aí já aparece a tatu lá. Olha que cara de mal. Eu vou atacar, vou mandar no fundo aquela... E aí, como é que foi jogar em Barueri? Você participa da Superliga A e você é a 4ª colocada no Campeonato Universitário Mundial com a seleção brasileira. Mas vamos primeiro falar do Barueri. Barueri foi ótimo, assim. Eu trabalhei com o projeto Zé Roberto, né? Eu não trabalhei diretamente com o Zé, que foi o ano que ele foi para a Turquia, mas meu técnico foi o Vagão. O Vagão. Foi o Vagão. E, assim, todos seguem a linha de trabalho do Zé, são todos muito alinhados. A estrutura do Barueri muito legal. O lugar que eu treinei também, treinei muito. A comissão toda, a gente tem o Kaique, que é um preparador físico espetacular, assim. Ele é um dos preparadores da seleção. Trabalhei com o Fernandinho, que é o fisioterapeuta de referência mundial. O Fernandinho é inteligentíssimo. Eu tive uma lesão no final do Paulista, uma lesão de tornozelo que me tirou de praticamente 3 meses de temporada. Então isso foi muito difícil, porque afeta o resto da temporada. Meu pé, assim, meu pé tá zerado, nunca mais senti nada pela estrutura que eu recebi lá. Mas que atrapalhou um pouco a temporada, obviamente, porque você fica 3 meses sem treinar, fica 3 meses sem estar com todo mundo. Mas foi uma temporada muito legal, trabalhei muito, joguei com pessoas incríveis, trabalhei com pessoas incríveis, então foi uma temporada muito boa também. Tem a formação do Barueri pra gente mostrar também. Barueri sempre com um time muito novo, né? E 100% do time... A nossa mais velha era a Carol, a nossa levantadora Carol Leite, que também foi campeã. Tá na Europa também, acabou de ser campeã. Era a Carol a mais velha e a gente tinha 16, 17, 18, assim, todo mundo muito novinha. É isso. Que legal, top demais. E aí você vai pro Flamengo. Rapaz, como é que veio o convite para você ir pro Flamengo e você fala... Vou ser treinada pelo Bernardinho. Olha, Ai, gente, que fofura. Que fofura. Karine e Laís, pra mim, são pessoas muito... Amizades que eu fiz agora mais próximas, que eu fiquei muito feliz. Assim, trabalhar com o Bernardo também era um dos meus objetivos. Eu acho que eu tenho alguns objetivos que eu consegui alcançar por trabalhar com pessoas. Trabalhei com o Nicola no Minas, que... Nossa, muito bom. Divino, sem palavras, inteligentíssimo. O Vagão, apesar de não ser diretamente o Zé, também, assim, o encarne, obviamente. Então, também trabalhei com o projeto Zé Roberto e também tinha o objetivo de trabalhar com o Bernardo. E quando veio, assim, eu falei com o meu empresário, a gente tinha algumas propostas, eu falei, eu quero ir para o Flamengo, que foi a segunda vez que veio a proposta. E eu falei, ou é isso, ou eu quero ir pra fora. Eu tinha o objetivo de ir pra fora já essa temporada. E aí surgiu o Flamengo, eu falei, é isso. Nem que eu vou pagando pra jogar, não tem problema. Eu quero ir, porque eu quero trabalhar com ele. Camila, tem essa proporção do futebol em termos da torcida? Você chega num ginásio, é o Flamengo chegando. Sim. Você sente o calor do torcedor. Com certeza. Você bate no peito e fala assim, olha, eu tô jogando no Flamengo, que Exato. É o time de maior torcida do Brasil. A gente jogou no Maracanãzinho, né? Eu nunca tinha jogado no Maracanãzinho. Isso delícia. foi sensacional. O Maracanãzinho lotado. E a gente tem muita torcida de futebol que vai. A gente tem algumas organizadas que vão. Isso, tem esse peso, tem esse acalento. Eu acho que o Sesc, o Projeto Rio,
de uma forma geral, sempre teve uma torcida muito fiel. O vôlei tem isso, né? O vôlei fã, ele é muito fiel com a gente. Do lado bom e do lado ruim, mas sempre tá ali. E o Rio já tinha uma torcida muito, muito fiel, muito grande. E aí, quando uniu com o Flamengo, levou ainda mais, porque nós somos Sesc RJ Flamengo, né? Então, levou a galera do futebol. Então, tem esse peso da camisa que eu já joguei com algumas camisas pesadas, então eu adoro. E os jogadores de futebol? Vocês, do vôlei, vocês acompanham o futebol. Porque não vai lá dar uma olhadinha no Maracanã, vai ver o basquete. E esses jogadores, eles vão assistir o vôlei também? Ou você nunca viu um Arrascaeta assistindo um jogo eu de particularmente não sou muito do futebol. O meu esporte de acompanhar mesmo é o basquete. Tenho muitos, muitos grandes amigos do basquete. Então, eu fui no Maracanã, assisti o jogo do Flamengo também. O Flamengo nos proporciona isso, né? De legal, você ir no camarote ali, ter essa experiência. Mas, assim, eu particularmente nunca vi ninguém do futebol. Mas aí eu vou fazer jus. A gente teve o futebol feminino, foi assistir os nossos jogos. Teve natação, as meninas da ginástica, todos. A gente teve judô. Legal, sempre, assim, os atletas estão se assistindo. Eu fui assistir o basquete, eu vou bastante assistir o basquete também. Gostoso, então, hein? Todo mundo tá junto. O seu primeiro jogo pelo Flamengo deu um Foi muito legal. A gente jogou. Deu um frio na barriga? Com certeza. Chegar lá. Assim, no primeiro dia de treino, que você chega, que você olha o uniforme, que você fala, caraca, cheguei, tô aqui. A gente não treina no Flamengo, né? A gente treina na Urca, no Exército. Sim. Então, você vê aquilo ali muito, muito característico, né? Você chega, você olha e você fala, caraca, tô aqui e tá dando certo. E aí você começa a trabalhar com o cara e você fala, caraca. E da mesma forma, em Barueri, a comissão toda é à frente do Zé a linha de raciocínio e mental do Zé, ali a gente tem a linha do Bernardo. Então a gente tem o Hélio, que é um dos assistentes, você tem o Tabachi, você tem o Gabriel, você tem o Marco Antônio, o preparador físico, todos alinhados, todos com a mesma linha de raciocínio, trabalham juntos há, mais de 30 anos juntos. Então, assim, todo mundo... Você tá trabalhando com o Bernardo, mas quando você tá treinando com o Hélio, você também tá treinando com o Bernardo. Tudo, sabe? Isso que me brilha os olhos, assim. Que dá gostoso. Como é que foi seu primeiro contato com o Bernardinho? Nossa, foi... Putz, essa foto eu podia ter mandado. Eu tenho... Mas tem você com ele? Não, eu tenho... Mas eu sei, eu separei no Instagram da sua mãe ainda. Eu tirei 2 fotos. Essa foto eu vou postar ela recente. Eu tenho 2 fotos. Uma que eu fui assistir o Bernardo. Foi Osasco e Rio. Pirralhinha, época de Bradesco. E eu tirei foto com ele depois. E a gente agora na despedida da temporada, a gente tirou uma foto juntas, assim. Então na foto eu tenho 16 anos. E agora nessa com 25. Não, quem diria que você iria ser treinada por ele? Exato. Então, assim, eu acho que é gratidão pela... E você falou isso pra ele? Eu não mostrei pra ele essa foto, mas... Eu não mostrei a foto, mas eu comentei com ele que eu tinha e que eu fui assistir. Mas, assim... É muito legal, é exatamente isso, de ver Pirralhinha, depois trabalhar com ele. E quando eu falei, caraca, o cara existe, assim, de você trabalhar e conversar e chegar e tirar dúvida. O Bernardo é formador, ele explica, ele vai brigar muito. Nossa, gente, vai brigar, óbvio, tem que brigar. Vai te xingar, vai tudo, mas assim, humano pra caramba. Assim, a gente fala que a gente tem o privilégio de ter as palestras dele todos os dias. A galera, ele dá palestras pelo Brasil inteiro e a gente tem o cara ali todos os dias para contar o que ele já passou, para contar. O Hélio, eu vou falar que o Hélio é o nosso maior contador de histórias do time, é o Hélio. O Hélio, os caras trabalharam com muita gente, o Hélio sempre tem uma história, sempre traz o que aconteceu, então isso é muito legal. Nossa, deve ser fantástico você ser incrível. Treinada pelo Bernardinho. É incrível. Nossa, o Bernardinho. Você achou que ele deu uma diminuída ou não? Aquele nervosismo. Diminuiu pela idade também, né, gente? Bernardinho, você vai infartar daqui a pouco. Isso. Não... Você lembra que ele passou mal uma sim, vez? Sim, Ele passou mal. Não tem saúde que aguente aquele estresse todo, não. Então ele deu
A galera começou a falar que ele falou... começou a falar que ele tava fazendo terapia, que ele tava mais tranquilo. Imagina a terapeuta, hein? Você participa da Superliga A e é vice-campeã carioca. Tá faltando um título pelo Mengão. Tá faltando um título pelo Mengão. Vou falar a primeira frase. A gente tava nesses Medias Days, logo no começo da temporada, e me fizeram a pergunta do quais os seus objetivos com o Flamengo? Eu falei, construir uma carreira vitoriosa. E acho que é isso que eu tô buscando muito lá. A gente teve o prata do Carioca, aquela foto com a Laís e com a Karina da final ali do Carioca. A gente tem o projeto de voltar e o objetivo de voltar para as finais da Superliga, né? Então, é isso. Acho que a gente tá busca um título com o Flamengo, uma carreira longa. Você está em férias, retorna agora no mês de junho e pau na máquina. Pau na máquina. Dia 2 a gente já tá voltando, já estamos trabalhando, já... Calendário grande. Calendário grande. O Flamengo, se eu não me engano, é o primeiro time que se apresenta da Superliga. Que gostoso. A gente teve 1 mês e meio de férias, basicamente. Tem time que tem 2 meses, tem time que tem 3, depende um pouquinho, mas a gente é um dos primeiros ali a voltar. Eu achei muito legal você falar que você visitou Valinhos. Visitei. Na sua série. Porque tem atleta que nem lembra das suas origens. Nossa, não, eu sou muito nostálgica. Você foi lá e... Sim, não, eu sou muito nostálgica, assim, eu fiz grandes amizades, tanto com quem eu jogava, quanto quem estava ao redor. Então, sempre que eu tenho oportunidade, mesmo que às vezes muito rápido, eu fico aqui em Limeira uma semana. Aí eu chego, vou para Valinhos, encontro pessoas, vou para Campinas, encontro pessoas, venho aqui para Limeira, reencontro em São Paulo, assim. Então, eu sempre tento, ao máximo, agora nesse período que eu estava aqui em Limeira, eu fui no nosso clube, o Davi me convidou para conversar com as meninas e... Que legal, isso Camila. É muito legal. Fui no projeto do Fabinho também, então sempre que me convida, eu vou super de braços abertos, eu acho que é muito legal e poder contar um pouquinho do que já aconteceu, que você percebeu que eu gosto de falar bastante, né? Eu vou falando, vou falando. Camila, você fala muito bem. Bom, sua mãe era professora, Obrigada. né? Professora, não precisa nem falar. Meu pai é comentarista, então... Você fala muito bem. Então, eu gosto de contar história, gosto de conversar, então acho que é muito legal quando a gente consegue trazer isso pra criançada. Então, eu vou pulando, assim, sempre... às vezes é um dia, às vezes nas minhas férias do ano passado, eu fiquei 2 dias aqui em Limeira só, porque tava numa correria, não sei o quê. Mas é isso. Oi, tô aqui, mas tô aqui. Eu tento. Ai, que bom. Estamos chegando no final do nosso podcast. Alguma história engraçada que aconteceu com você? Algum assim? Porque todo atleta tem algo assim inusitado. Não, à vontade. Deixa eu pensar. À vontade, alguma coisa assim inusitada que aconteceu com você? Olha, já esqueci uma vez o tênis pra jogar. E o que você fez? Saí correndo, né? Eu tava no Jubes. Não era Superliga, mas tava no Jubes. Cheguei no ginásio, a gente ia jogar final. Cheguei, eu senti minha mochila muito leve. Na hora que eu abri a mochila, eu falei, nossa! Aí aquela correria, chama Uber, não sei o quê. Nossa, foi loucura. O que mais? Nossa, eu sou Eu sou até uma caixinha que eu falo que eu sou a DJ, né? Sempre com a caixinha, então também sempre chegava com música. Fiquei feliz que Vossa Senhoria agora gosta de pagode. Muito. Me deixou muito feliz essa informação. E assim, agora eu gosto de samba. Além de tudo, Rio de Janeiro me proporcionou uma vida boêmia no samba. Não tem muito feijão preto. Só tem feijão preto, né? Então. Porque o feijão carioca, ele é marrom. Isso pra mim eu não... Ai, que delícia. Mas eu amo. Eu gosto. Então você come feijoada? Praticamente todos os dias. Todo dia. Falando nisso, você gosta de mandar bem ou não? Come bem? Muito. Como bem. Muito. Um prato predileto. Um PFzão, assim. Sério? Eu sou... Arroz, feijão, batata, salada. E um bifão. Tá dentro. Carne vermelha, eu sou do hambúrguer, sou da carne vermelha, bife. E o que você não gosta? Banana. Todo atleta precisa de banana para não ter cãibra. Pois é. Eu não tenho cãibra e não gosto de banana. Nunca gostei. Mas experimentou.
Já, mas não consigo. Sério? Sério. Banana! Eu acho que você é a única no mundo que não gosta de Vou banana. falar, tenho 2 amigas também que não gostam. Eu gosto de banana com aveia, sabe quando Nossa. você... E a galera põe Se aveia amassa. e esquenta. E... Mel! Banana com mel! Sem chance. O resto come tudo. O resto tá dentro. Algo inusitado que você comeu? Você comeu cobra, por exemplo? Ah, não, na China, nossa, eu tive a oportunidade lá na China de comer algumas coisas diferentes. Comeu escorpião. Eu não me arrisquei não, viu? Vou ser bem sincera. Dizem que tem gosto de chips. Então, eu não quis pagar muito Parece pra um ver, não. baconzitos. Quem come o escorpião fala que é isso um eu não como, baconzitos. pelo menos. Salgadinho assim, eu não sou muito fã, não. Mas eu já comi gambá. Ai. Já comi gambá. Se A cara a dele carne foi feder ótima. igual ele. Gostosa a carne? É uma delícia. Eu nunca ouvi Juro. falar de comer gambá. Juro, é muito boa. Comi em Poranga é mato, né? Então... Eu tava num rodízio em Belém do Pará. Essa história é séria. Tava em Belém do Pará, passo espeto. Rodízio. Uma carne gordurosa, meio branca, sabe? Uma carne meio branca, gordurosa. Não perguntei o que era. Só? Falei, pode um Vambora. pedacinho. Comi. Carne gostosa. Não vou falar pra você que é ruim, não. O cara passou de novo. Ô, amigão, aquele espeto que passou agora há pouco. Ah, aquela sucuri. Tava boa? Vomitei. Eu vomitei. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu comi cobra. Tá vendo? Mas agora, se vem o espeto, o cara fala que é uma sucuri, eu não ia comer. Justo. É que nem carne de jacaré. Carne de jacaré é gostoso. Rã é gostoso. Eu não sei se eu já comi, mas já comi... Que tem? Ainda bem que tá passando Nossa. nesse momento, você já jantou, tá? É, Você tá tranquilo na sua Nossa, casa teve nesse alguma momento. coisa que eu comi que fugiu, não. Mas a carne de gambá, surpreendentemente, é espetacular. Eu juro por Deus que eu nunca ouvi falar que você comia gambá. É muito boa. A vó, né? Vó? Vou procurar saber. Mas ela tem gosto do quê? Ah, de carne vermelha, assim mesmo. Normal. É, carne normal. Não é dura? Não. Você faz bem assim, assadinha. Vai um pratinho de gambá, William? Pô, Não, né? a vó fazendo ainda, gente. A vó fazendo... E doce? Gosta de doce? Ah, gosto... Eu sou mais do salgado do que do doce. Eu sou do sorvete. Sorvete? Sorvete, não. Minha paixão. Ai, que beleza. Imagina o Rio com aquele calorão. Exato. É de frequentar praia? Gosta? Muito. Sou a maior frequentadora possível da praia, assim, dentro do possível, né? Surfa? Não, mas quero aprender. Tenho muita vontade de aprender. Sabe nadar? Sei nadar. Fiz aulas em natação em mar aberto. A gente nadava em Copacabana. Nossa líbero, a Laís, que levou a gente. Ela nada e ela convidou, falou pra mim e pra Karina, vamos lá um dia. Nossa, gente, mas tão difícil que eu falei, a gente vai fazer, eu vou fazer. Mas muito legal. Pretende ser mãe um dia ou não? Não. Não vai ser mãe. Não vou ser mãe. Dona Simone não terá uma netinha. Não. Não tem paciência? Não tenho, sou apaixonada em criança, mas... Não é seu objetivo. Não é meu objetivo. Você sabe, viu, o Camila, que eu vejo muita gente falando isso. Principalmente ali a faixa etária de 20 a 28 anos. Eu vejo pela minha filha. Uhum. Minha filha tem 27. Minha filha é mais velha que você. Vai casar em outubro. Ah, que legal. Pai, você não vai ter um netinho, esquece. E minha filha é professora, dá aula de balé para criancinha. Ai, que legal. E ela não quer ter filho. Eu falei, meu filho, o pai quer um neto para levar no Limeirão, levar no Pradão, nada. Não, eu não tenho como objetivo ser mãe, não. Quero construir família, com certeza, mas... Mãe não. Mãe não. Pretende ser técnico um dia? Ai, não. Acho que posso trabalhar de outras formas. Palestrante? Com certeza, quem sabe um dia, mas... CEO? Importante. Mas Coach? técnica não. Coach? Não sei se coach também... Eu acho que você tem perfil. Né? Acho que Tem perfil. são oportunidades. Eu, particularmente, não penso muito ainda, porque Tá bom. espero estar longe de me aposentar. Muito bem. Bom, falando que não vai ser vovó, a dona Simone mandou uma mensagem aqui para falar um pouquinho do amor que ela tem pela Camila. Ai, que grude de mãe e filha, né, William? Que grude de mãe e filha. Então ela atendeu o meu pedido e falei, Simone, manda um vídeo aqui falando um pouquinho da Camila.
Ai, que delícia. Ah, eu adoro. É o arquivo confidencial, galera. No Faustão. Vamos então com o depoimento da mamãe Simone. Oi, filha, tudo bem? Que bom que você está aqui em Limeira. Espero que você esteja feliz, divulgando seu trabalho. E, afinal de contas, ele é todo mérito seu. Tá bom? A mamãe tá aqui e tá muito feliz com o seu sucesso. Um beijo pra você. Tchau. Que linda! Te amo muito. É ruim ficar longe, né? É ruim, hein? A gente acostuma, mas sempre obviamente, sente saudade. A gente consegue, de vez em quando, vão nos jogos. Eles conseguiram ir no Maracanãzinho esse ano assistir. Tava tendo Saquarema, que é o campeonato, então eles estavam em Saquarema e fizeram um bate-volta ali pro Rio pra assistir. Não sei agora de cabeça contra quem que foi, mas se eu não me engano, acho que foi contra o Osasco, talvez. E conseguiram assistir, então sempre é isso, assim, então se fazem presente ao máximo. Que bom. O que a Camila precisa melhorar? Muita coisa. Poxa, muita coisa? Sempre, né? Acho que a gente busca sempre excelência, né? Algo assim, o que, por exemplo? Eu acho que constância, falando questão voleibol, né? Acho que ser constante é muito importante, ser uma atleta que erra menos, ser uma atleta, acho que mais porradeira. Eu já sou muito porradeira, mas acho que sempre dá pra ser mais, dá pra dar mais na bola. Porradeira. Mas é isso, acho que cada vez mais eu gosto de ser muito líder, assim, eu acho que também tem perfil. Isso sempre posso melhorar mais. Acho que acho que é isso, acho que tudo a gente pode melhorar. Você queria ser mais alta? Eu com mais 5 centímetros ia ser feliz. Mas eu sou muito feliz com a minha altura, acho que ser forte me ajuda, porque eu consigo saltar, consigo ter uma potência de braço, mas quanto mais altura hoje em dia, melhor, né? Que bom. O que faltou nesse bate-papo agradabilíssimo com você? Uma honra contar a sua vida e quanta coisa boa, quanta conquista, quanta foto bacana, a sua evolução. Eu fico super feliz, assim, primeira vez que eu vou num podcast contando, assim, sobre a minha carreira, que é curta e ao mesmo tempo muito, muito ampla, passei por muitos lugares, conquistei muita coisa, então acho que poder contar um pouquinho, acho que se a gente deixasse, a gente vai contando história, fica aqui o dia todo contando. É uma delícia, Camila, muito bom. De compartilhar com quem eu joguei, com quem eu convivi, então acho que é isso, acho que é agradecer pelo convite, assim, de poder contar tudo por cima e tudo cronologicamente. Isso que pra mim que eu acho mais legal. Foi legal. Conseguir contar isso. A evolução. Ano a ano, me ver, assim, eu acho que eu e minha mãe, a gente fui puxar as fotos, né, bonitinho. Porque a gente tem no celular aquela coisa, mas não tá dividido, né? Aí você começa a ver e vai puxando coisa antiga e vai vendo as pessoas, vai vendo os momentos, vai lembrando tanto da vida pessoal como tava naquele momento, tanto da vida profissional. Legal, então acho que é muito legal, acho que... Eu vi que você falou que sua avó te chama de Cacá. Só sua avó? Não, o que acontece? Quem me conhece pela minha mãe, Mesquitinha, eu era Mesquitinha, e quem me conheceu pelo meu pai era Cacá. Meu pai me chama de Cacá. Então, eu sempre tive essas divisões assim. Eu jogo como Mesquita, né? Eu falo que Camila acaba sendo apelido, porque é sempre a minha camisa é Mesquita, é sempre Mesquita. Então, a avó é Cacá, tem alguns amigos que chamam de Cacá também, mas gostoso, geralmente é Mesquita. Que joia! Destaque final, sua mensagem para quem torce por você, Camila, como eu, que vibra com suas conquistas. Você é um exemplo para Limeira, você é um atleta assim... adorável. O vôlei é um esporte tão bacana, tão divulgado, tão rico. Eu gosto tanto do vôlei assim, de ver a superação de vocês. Uhum. E sua mensagem para quem torce muito por você? Primeiro é agradecer. Eu acho que o carinho que eu recebo, ele é imenso. A gente recebe muita crítica de todo mundo, mas a gente recebe 3 vezes mais carinho, 3 vezes mais apoio. Quando eu venho pra cá, assim, reencontro, é exatamente isso de ouvir as pessoas falando: Camila, torço por você, assisto o vôlei por causa de você, você é uma inspiração, não sei o quê. Então isso pra mim é muito gratificante, eu acho que é o que move muita gente, a gente se apega muito a isso de uma forma positiva, então sempre agradecer. Eu acho que
A gente fala, gente, assistam, a gente tem canais de transmissão que permitem ter o voleibol mais perto, assim, então a gente fala assim, gente, assiste. Eu falei isso para as meninas, para as crianças. Gente, o jogo às 19 horas, assiste um set que for. Vocês estão jogando, é legal. Vocês vão ter espelhos, assim, então... E você também, a galera do Master. Minha mãe tem muitas amigas do Master, minha mãe, o Tuba, todo mundo ali da galera tá sempre me acompanhando. Então, assim, assistam, torçam, não só pra mim, eu acho que o esporte, ele é lindo. O voleibol, tanto feminino quanto masculino, ele tá cada vez mais rico, cada vez mais alegre, mais competitivo. Então, assim, torçam, acompanhem. Eu acho que agradecer sempre Limeira, acho que abriu as portas para mim, todos os meus técnicos e apoiadores e amigos e família e amigo de amigo e amigo de não sei quem, que tá sempre ali que recebe uma mensagem. Então, sempre agradecer, que eu acho que a gratidão é a palavra que rege. Quem quiser te acompanhar, como a Camila está nas redes sociais? Camila está nas redes sociais com Camila_Mesquita. Geralmente já aparece a minha pessoa, mas é Mesquita com 2 As no final. Ai, que bonitinha. Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Toda sorte do mundo pra você, que Pra você nós. brilhe cada vez mais. Dá um abraço no Bernardinho. Com certeza. Fala que eu sou fã dele. Com Eu certeza. adoro o Bernardinho, gosto muito do Bruninho, tá? Jogadoraço. Dá um abração, mesmo eu sendo vascaíno, dá um abraço em todas as jogadoras do Flamengo. Pode Se deixar. você encontrar o Ed, meu amigo do Vasco, dê um abraço nele Pode também. deixar. E seja feliz. Seja feliz, que você continue crescendo na carreira, que você atinja o seu objetivo, que é jogar uma Olimpíada. Imagine, a gente vai ficar doido aqui cobrindo você nos Jogos Olímpicos. Seja muito feliz e parabéns por tudo que você fez até agora. Obrigado em nome de Limeira por levar o nome da nossa cidade tão longe, tão longe. Obrigada. E um beijo na sua família, dos 2 lados. São pessoas espetaculares, voltadas para o esporte e de quem eu gosto demais. Obrigada. Muita felicidade, minha amiga. Muito obrigada. Beijão também para todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar, né? Que acompanhou. Que acompanhou, que vai acompanhar. Porque a gente vai fazer os recortes também. Muita então- coisa boa. Você falando do Bernardinho, você acha que não vai ter um recortinho com a @Bernardinho? Com certeza. Então, acho que um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Fiquei muito feliz e eu volto. Você é Já tô me pimba. convidando aqui de novo que eu volto. Você é pimba, pode ter certeza disso. Trabalhos técnicos do William Henrique, comando e supervisão dele, Lucas Claro. A gente completa mais um podcast. Simone, Tuba, beijo pra vocês. Parabéns. Mara, um beijo pra você. Como é que é o nome do papai mesmo? Renato, um abração pra você, que orgulho, hein? Parabéns, hein? Parabéns. E continue sempre apoiando sua filha, vale muito a pena. É o Rápido no Ar, em mais um podcast, hoje com Camila Mesquita aqui no Rápido no Ar. Um grande abraço, uma excelente noite para todos vocês. Os recortes no meu canal do YouTube, Edmar Pimba, é o mesmo endereço do meu Instagram, Edmar Pimba. Curta a gente lá. Forte abraço, até a próxima terça-feira. Camilinha, você é pimba! Tchau!